Seja bem-vindo, bem-vinda a essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Vamos louvar, vamos bendizer o eterno Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse instante. Convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo 98. Vamos ler todo o Salmo 98 e fará a leitura dessa passagem bíblica do Antigo Testamento, uma família muito querida aqui da nossa igreja. Depois de lerem o texto bíblico, também teremos uma oração de louvor e adoração a Deus. Olá, irmãos, como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus, e vamos ler hoje com vocês os Salmos 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Oremos. Pai de amor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu sustento, pela Tua provisão, ó Pai. Obrigado que mesmo em tempos difíceis, em tempos de uma pandemia, Senhor Deus, de doença, nós estamos sobre o Teu controle, sobre o Teu amor, ó Pai Celestial, e sobre a Tua misericórdia. Graças Te damos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, abençoe cada família da nossa igreja, Pai. Seja conosco no decorrer desse culto, Senhor Deus, que a Tua mensagem venha falar direto aos nossos corações, que venha nos confortar, ó Pai, que venha nos alimentar, Senhor Deus. Que nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, sermos pessoas melhores, ó Pai, e podemos compartilhar da Tua esperança, Senhor Deus, da vida que o Senhor nos proporciona, Pai Celestial, uma vida de amor, uma vida de fé e uma vida onde nós temos a certeza, a convicção de que o Senhor está no controle de tudo, Senhor Deus. Abençoe o nosso culto, esteja amparando e cuidando de cada membro da nossa igreja, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e lhe agradeço com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nós vamos entoar agora o hino 52 do Inário Presbiteriano Novo Cântico e depois cantaremos um cântico congregacional. Vamos juntos louvar e adorar ao Senhor. salvação com glória.
cantemos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os 6 milhões, com glória, 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 com glória coroai. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
convido você para a leitura de uma passagem do Antigo Testamento, Isaías capítulo 26. Nós vamos ler os versos 3 e 4 do livro do profeta Isaías. Após a leitura, que será feita por uma família muito querida aqui da igreja, nós vamos orar, intercedendo pela nossa pátria. Essa oração será feita pelo nosso irmão presbítero Gilson. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Esperamos que todos estejam bem. Vamos falar da palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que Deus os abençoe. Ó Senhor, nós queremos te louvar e agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa para o teu povo. Neste momento, Senhor, nós queremos colocar as nações nas tuas mãos. Sabemos que o mundo vive momentos conturbados em diversas áreas, mas nós colocamos o Senhor para que o Senhor abençoe essas nações. O Senhor dirija, que o Senhor ilumine a mente e o coração dos governantes, assim como também oramos pelo nosso país, Senhor, para que o Senhor abençoe, que a nossa nação possa ser uma nação ordeira, possa ser uma nação que seja próspera, uma nação que haja justiça, que haja, Senhor meu Deus, o desejo dos nossos governantes em governar, Senhor meu Deus, de forma que seja justa, Senhor. Sabemos que o mundo é dominado pelo pecado e isso dificulta essas questões, mas pedimos que o Senhor nos ajude. Oramos, Senhor, em prol da nossa nação, oramos em prol do mundo inteiro, Pai, desejando que o Senhor dirija e controle, como sempre tem feito, a mente e o coração, Senhor, de todas as pessoas. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora é o momento que nós ouviremos a exposição da palavra de Deus. Deus se revela através da Escritura Sagrada e é razoável que o crente, que o fiel, recorra à Bíblia para ouvir a voz do próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, que alegria estar com você nesta hora tão oportuna de culto ao Senhor. Minha alegria e o meu desejo de que sua casa esteja profundamente abençoada, fortalecida sob a graça de Deus e que você, como pessoa crente em Jesus Cristo, esteja em plena confiança da sua graça e da sua poderosa mão sobre a sua vida e família, não importam as circunstâncias. Eu quero convidar a sua atenção para o texto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 3, os versículos de 12 a 17. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. E a Escritura diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes,
seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos o nome, porque na tua providência o Senhor nos criou, o Senhor se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, e o Senhor se revelou a nós dentro da nossa história, para que pudéssemos crer em Jesus Cristo, confessá-lo publicamente como nosso Senhor e Salvador e entregarmos à sociedade, às pessoas, a mensagem poderosa do Evangelho, que é uma mensagem transformadora, uma mensagem renovadora da vida, uma mensagem que conduz a pessoa perdida ao reino do Senhor Jesus Cristo e depois, ao final da vida, nos conduz para a tua presença em definitivo. Nós louvamos o teu nome por este privilégio de tratar agora deste assunto da tua palavra. E nós queremos pedir, nosso Pai, que o Senhor abençoe cada lar que nos vê por meio deste vídeo. E nós suplicamos, nosso Deus, que o Senhor abençoe nossa sociedade, que ainda padece gravemente da pandemia. Nós suplicamos que o Senhor dê sabedoria às pessoas para que saibam, ó Deus, evitar o contágio, lutar contra o contágio. Mas também nós pedimos que o Senhor abençoe as autoridades para que elas tenham sabedoria. Nós pedimos que as decisões das autoridades sejam decisões que não elevem o número de pessoas que estão sendo afligidas pelo Covid-19. E nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe as famílias que estão sofrendo com seus queridos hospitalizados, ou então aqueles que perderam seus entes queridos e estão enlutados. Põe sobre todos eles a tua boa mão, a tua consolação. E quanto a nós, abençoa-nos na reflexão que vamos fazer da tua palavra agora. Que o Senhor fale ao nosso coração pela Escritura, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, naturalmente nós temos como modelo, como parâmetro, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém igual a Ele. E é claro que quando o Senhor Jesus Cristo se foi, Ele deixou em seu lugar não uma pessoa humana, mas deixou o próprio Espírito que procede do Pai e que procede do Filho, o Espírito Santo de Deus, para habitar no coração das pessoas convertidas, e convertidas pelo próprio Espírito Santo. Quando nós olhamos para os apóstolos e os crentes do passado, não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, o que nós observamos é que aconteceu na vida destes personagens bíblicos uma grande mudança de comportamento, de postura, de conhecimento, de uso da sabedoria. Enfim, parece que houve um crescimento, um desenvolvimento no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos. Houve uma aproximação maior do ser de Deus, da pessoa de Deus, por meio do arrependimento, por meio da fé, por meio da confissão de pecados, por meio da entrega, por meio das decisões, por meio do abandono das situações todas carnais que havia em suas vidas. É claro que ninguém está livre de cair, ninguém está livre de ser tentado e ceder. Mas quando olhamos para os conselhos que os apóstolos dão, quando olhamos para as cartas que eles escreveram às igrejas, naturalmente, eles tiveram que abordar muitos problemas que havia, problemas de comunicação, problemas doutrinários, gente querendo assumir o poder das igrejas,
ou mesmo os relacionamentos quebrados dentro da própria igreja, dentro das famílias. E eles, os apóstolos, então, foram pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus para dizer que a vida cristã é uma vida diferente da usual das demais pessoas não crentes, não cristãs. E que a vida cristã cresce, a vida cristã se desenvolve. Do mesmo jeito que a gente assiste aquele vasinho com uma planta se desenvolvendo e passo a passo multiplicando as suas competências, as suas características, a vida cristã é semelhante a esta plantinha que se transforma a cada dia. Eu queria falar com vocês um pouco a respeito dos conselhos que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Colossos. Ele não conhecia essa igreja, mas ele sabia, tinha informações precisas a respeito da necessidade da igreja. Então, neste capítulo, o capítulo 3 de Colossenses, neste trecho que eu li, os tradutores da versão revista e atualizada colocaram como subtítulo: as virtudes devem ser cultivadas. Então, eu pensei de nós conversarmos agora a respeito do cultivo da nova vida em Cristo. Quais são algumas ações que o apóstolo Paulo exorta os crentes a praticarem para a igreja de Colossos? Vamos olhar o nosso texto, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo os verbos que foram utilizados neste parágrafo que vai do capítulo 3 de Colossenses, verso 12, até o verso 17. Eu quero primeiro falar, então, do verbo revestir. Na metalurgia, na mecânica, e você, dona de casa, vai entender bem isso, quando a gente tem uma peça que a gente necessita que tenha um uso prolongado, a gente adiciona certas qualidades que normalmente aquele material não tem, exatamente para que aquele material resista no tempo. Você pode se lembrar da sua frigideira com teflon. Para que ela mantenha o alimento não grudando no fundo da panela, o teflon é uma superfície, é uma camada que resiste ao contato da gordura e mantém aquilo afastado. Pronto, dei um exemplo que eu acho que você vai entender muito bem. O apóstolo está dizendo que o cultivo da nova vida em Cristo passa por uma mudança de substâncias, mudanças de sentimentos, mudanças de decisões, mudanças de atitudes de dentro para fora. E ele, naturalmente, quando relaciona o que deve caracterizar esse revestimento, ele fala, sim, que nós somos eleitos de Deus, santos e amados, mas o revestimento que ele sugere é de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Quando a gente pensa nestas coisas, certamente nós temos que fazer a ligação com Gálatas e lembrar que Paulo disse que o Espírito Santo tem estas coisas. É como se Paulo estivesse então dizendo aqui para você e para mim: olha, se revista do Espírito Santo de Deus. E isso não para. É necessário esse revestimento o tempo todo. O segundo verbo que eu queria chamar a sua atenção está no verso 13, e é justamente o de suportar os outros. E quando eu falo de suportar, é suportar mesmo. É como carregar alguém nos ombros. É como dar carona a alguém no próprio corpo. É sustentar a pessoa que ao lado pode estar abatida, pode estar cansada, pode estar sem esperança,
ver a possibilidade desse suporte acontecer. E muitas vezes esse suporte se dá, como o apóstolo Paulo está indicando aqui, por meio do perdão, por meio da consideração da pessoa, como se tudo fosse perfeito no relacionamento com ela. Perdoar, na verdade, não é esquecer a falha do outro, mas perdoar é muito mais do que isso, é tratar o outro como se nada tivesse acontecido, com a mesma consideração. E o apóstolo usa como referência o Senhor, porque ele diz que o Senhor nos perdoou. Ora, todos os dias o Senhor tem que nos perdoar muitas vezes. E como é que ele nos olha imediatamente após nós reconhecermos o nosso pecado diante dele? Ele nos olha novamente com aquele ardor, com aquele amor e com aquela santidade, porque Paulo diz que nós somos eleitos de Deus, nós somos santos e amados. Como é que Deus nos olha quando nós confessamos nossos pecados? Com ternura. Eventualmente ele não tira as consequências do nosso erro, mas ele certamente tem uma atitude positiva para conosco, de suporte. Ele está pronto a nos ajudar outra vez. Esta é a ideia. O terceiro verbo que eu queria chamar a sua atenção é aquele que está no verso 14, que diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que Paulo está dizendo aqui, me parece, olha, depois de se revestir, suporte as pessoas, perdoe as pessoas e ame profundamente os outros. Ame a Deus, ame os outros, ame os seus, ame os vizinhos, com o amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Não é seu amor pessoal. É muito mais do que o seu amor pessoal, que é muito limitado. O meu é muito limitado. Estou falando do amor que Deus derrama no nosso coração. É por ele que um crente ama. E o apóstolo diz que esse amor é vínculo de perfeição. Está ligado a uma vida completa. Então, no cultivo da nova vida em Cristo, nós precisamos dar vazão ao amor de Deus. Mas ele continua, não vá perder a conta. Agora, ele diz no verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Ele está dizendo para que nós tomemos decisões não segundo os nossos critérios humanos, ou critérios da sociedade, ou critérios que nós aprendemos por causa da cultura, mas que nós tenhamos a paz de Cristo como árbitro. Vamos traduzir isso um pouco e vamos pensar que a tomada de decisão é sempre boa, é sempre sábia, quando a gente tem uma conexão muito profunda com o Deus que sempre toma decisões certas. Nunca erra. Ora, se eu andar na paz, na reconciliação, no cuidado de Deus para comigo, como serão as minhas decisões? Como serão as minhas resoluções? E sob essa perspectiva, é que a gente, a cada dia, na dependência do Senhor, a gente aprende a tomar decisões abençoadas. Não importam as consequências, nós sabemos que estamos no caminho que Deus quer. Jesus orava muito, não é verdade? Muitas vezes os evangelistas registram que ele orava, que ele tinha uma postura de oração. Quando é que Jesus errou? Quando é que Jesus se equivocou nas suas decisões? Nunca. Pois é.
É exatamente este o ponto que eu queria reforçar com você. O próximo verbo está no finzinho do 15, que é sede agradecidos. Ser gratos pelo que não está bom, ser gratos pela dor, ser gratos pela dificuldade e agora, eventualmente, pela ausência de trabalho de algumas pessoas, é muito difícil. Mas o ser grato implica numa outra situação. Porque, mesmo que aconteçam situações absolutamente duras, difíceis, especialmente como nós estamos vivendo agora, de tantas inseguranças e incertezas, você sabe que o Senhor está segurando sua mão? Você sabe que o Senhor está mantendo a sua vida? Você sabe, você se lembra que o Senhor jamais deixará que lhe falte o pão na mesa? Como é que Jesus ensinou os discípulos a orar? Ele disse, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto nos céus como aqui. E nos dá o pão de cada dia. E Jesus disse, não fiquem ansiosos sobre o que comer, beber ou vestir, porque o Senhor sabe que vocês necessitam. Ora, como é que eu não vou ser grato diante de uma perspectiva como essa? Como é que eu não vou bendizer a Deus? Porque a despeito de não enxergar os próximos 5 minutos da minha vida, eu sei que Ele está cuidando de mim. Então a ideia do ser agradecido é exatamente dentro do sentido da subsistência, do cuidado de Deus. Por que é que eu devo ser agradecido? Por que que na minha vida, nova vida em Cristo, eu devo cultivar a gratidão? Porque ela é uma demonstração da minha fé, da minha confiança, da minha persistência e perseverança no caminho da graça. O próximo verbo, daqui a pouco eu repito todos eles, mas o próximo verbo é acolher a Escritura. Meus queridos, minha querida, meu querido, acolher a Escritura é uma forma de nós solidificarmos não só as nossas convicções, mas solidificarmos a nossa postura como crentes em Cristo. Vá para o Salmo 1. Você se lembra da figura que está lá? Uma pessoa que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não murcham nem caem. O propósito do apóstolo Paulo ao dizer habite ricamente a palavra em vós, é justamente para dizer que nós precisamos deste adubo espiritual, que é a Escritura, desta injeção de conhecimento, que é a Escritura, desta revelação dos altos céus para nós. E nós devemos imaginar aqui o seguinte, que quanto mais nós conhecemos, meditamos, desenvolvemos um relacionamento com a palavra de Deus, mais perto da mente do Senhor nós estamos. Mais convicção acerca do que é certo e errado nós temos. Mais tomada de decisão adequada. Mais forças para viver. E a cada dia crescendo. O próximo verbo é repartir. Como assim repartir? A parte B do verso 16 diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E eu fico aqui perguntando para você, quando este culto, esta reunião que nós estamos aqui gravando à distância, for até você, e o nosso grupo de louvor cantar, você vai cantar junto? Você vai orar junto?
ou você vai assistir como se fosse um programa de televisão? Na verdade, o repartir significa que estes irmãos estão aqui para edificar você. Mas eu percebi uma coisa muito interessante no decorrer destas semanas, que os nossos irmãos que têm lido as Escrituras, nos textos que estão preparados, elaborados aqui pelo reverendo Tales, estas pessoas estão com saudades da comunhão, estão desejosas de voltar à casa de Deus, estão desejosas de repartir o seu próprio ser com outros. E neste caso específico, quando o apóstolo fala de nós repartirmos, repartir sim o que já aprendemos, repartir na forma de instrução, na forma de aconselhamento mútuo, na forma de louvor a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração. Gente alegre, gente vibrante, gente que mesmo sofrida está pronta para abrir-se para o outro e dizer, olhe como Deus tem abençoado a nossa vida, olhe como Deus pode realizar coisas novas no nosso viver. E o último verbo que eu gostaria de comentar com vocês está no verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Novamente, nós encontramos aqui mais um verbo, uma ação importante para o cultivo da nossa vida cristã em Cristo Jesus, que é o que fazer, o que dizer, o que pensar. Estas coisas todas que brotam de dentro do nosso ser devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de exortar você a pensar no desenvolvimento desse uso, desse costume, deste hábito, deste bom hábito cristão. Olhar para cada pensamento seu, cada ação sua, olhar para o seu interior e dizer, esta tarefa que hoje eu estou realizando, eu a faço em nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Pai. Ora, o apóstolo Paulo, no decorrer da sua caminhada, aprendeu a fazer isso. Não foi de uma hora para outra que ele fez. Do mesmo jeito, nós precisamos cultivar este lado de que nosso trabalho, não importa se na igreja ou fora da igreja, se dentro de casa lavando louça, ou enxugando louça, ou passando roupa, ou qualquer outra atividade em relação aos filhos, cuidando dos filhos para nossa esposa, enfim, qualquer atividade seja feita em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu tenho absoluta certeza de que quando nós nos prontificamos a dizer a motivação da minha vida é glorificar a Deus, nós estamos então caminhando, cultivando, fazendo da nossa vida cristã uma vida mais dinâmica, abençoadora e fortalecedora. Então eu quero agora só repetir os verbos e encerrar esta reflexão. Me acompanhe. Quais são os verbos preciosos para uma vida abençoada? Quais são os verbos deste texto para o cultivo da nova vida em Cristo? Revestir-se da graça de Deus, das virtudes de Deus. Suportar os outros como o Senhor nos suporta. Amar como o vínculo da perfeição. Decidir, tendo a paz de Cristo como o verdadeiro juiz das questões. Agradecer, reconhecendo o favor divino. Acolher ricamente a palavra de Cristo. Repartir, dar e receber sabedoria e edificação. Realizar, fazer tudo
em nome do Senhor Jesus. São receitas para o cultivo da nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Depois da reflexão que recebemos, desse exercício devocional, nós meditamos na palavra do Senhor. Vamos mais uma vez declarar que o Senhor é grande, que o nosso desejo, que a nossa maior intenção é de dar glórias e honras ao Senhor. Vamos cantar mais uma canção de adoração ao nosso Deus e Pai. Queremos dar-te glórias e louvores, levantando nossas mãos, declaramos que és Rei. Queremos dar-te glórias e louvores, levantando nossas mãos, declaramos que és Rei. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Queremos dar-te glórias e louvores, levantando nossas mãos, declaramos que és Rei. Queremos dar-te glórias e louvores, levantando nossas mãos, declaramos que és Rei. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de adorá-lo, de cultuá-lo. Ó Pai, encontre sempre em nós gente sincera, honesta, que tem o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Pai, imploramos a Tua graça sobre nós, sobre nossa pátria, sobre o mundo, sobre nossa família, sobre nossa comunidade. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, ó Deus, do que necessitamos e confiamos no Senhor. Nós declaramos que não existe ser igual ao Senhor, o Senhor é único, é singular. E para nós é uma alegria e um privilégio poder servi-lo e adorá-lo. Nos fortaleça, nos anima, aumenta a nossa fé em Ti. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com você, comigo, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.